E aproveitando já que a gente está falando de saúde, independente de ser animal ou a nossa, você já ouviu falar da medicina ortomolecular? O nome parece ser bem complicado, né? Mas na prática é um pouco mais simples do que parece. Então, para conversar comigo hoje sobre esse assunto, eu estou aqui com a nutricionista Ieda Berlanda. Ieda, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada, é um prazer. Imagina, o nome é mais complicado do que a medicina em si, quando a gente fala ortomolecular, sim, parece sim. uma cor, meu Deus! Mas o nome então é mais complicado do que ela em si. Isso, a medicina ortomolecular nada mais é do que um complemento, uma nutrição em formas de elementos nutricionais que vão favorecer o benefício para o seu organismo para evitar radicais livres, evitar doenças. Então é uma suplementação que você complementa com a tua alimentação para te dar bem-estar. Ah, entendi. Sabe? Então, assim, ó, o foco maior é assim, ó, evitar radicais livres, mas você evitando os radicais livres, que são elementos... É isso que eu ia te perguntar agora, radicais livres. O que a gente pensa, né? Radicais livres, o que é? Como se fosse assim, um elemento tóxico que Tá. tivesse no nosso organismo. São células que adoecem, né? E formam, esses radicais livres são elementos que acabam sendo tóxicos para o nosso organismo, né? Mas já existem ou a gente que produz? Isso, já parte disso sempre existiu conosco, né? Devido à poluição, devido à alimentação, isso tudo é formado no nosso organismo. Por que a gente envelhece, né? Por causa desse excesso de radicais livres que não deixam o teu metabolismo funciona adequadamente, entende? Entendi. Então, essa suplementação, né, que é a linha ortomolecular, que vem dar suporte para a tua alimentação, realmente é para combater isso e ajudar isso, né? Entendi. Tu já ouviu falar essa questão, né, anti-age, anti-idade, Sim. anti-envelhecimento, né? Nada mais é do que esse suporte nutricional para você não envelhecer tuas Tá. células. Então, só para eu entender, todo mundo tem radicais livres? Sim, todo mundo forma radicais Forma livres. radicais. Não existe, né? Mas você tem como controlar isso para não afetar. Entendi. a Que no tua caso saúde. seria com essa suplementação vitamínica. Isso, suplementação e alimentação de verdade. Ah, entendi. Né? E quais seriam, primeiro, então, para começar pela suplementação, quais seriam essas vitaminas? Lembrando que a gente está falando aqui, mas tudo isso, se você quiser fazer, o ideal é fazer uma consulta com um nutricionista ou com um médico. Não é porque, passou no Ver Mais, vou começar a tomar as vitaminas agora. Não é assim. Não, mas nem quais pode, seriam essas? Nem pode ser assim, né? Aham. Você precisa manter um controle de tudo isso. Primeiro, a gente sempre fala na questão alimentar, né? Quando você consegue todos os nutrientes que a gente precisa através da alimentação, que isso eu acho um tanto... um pouco vago, porque você nunca consegue tudo que a gente precisa na alimentação. Só na alimentação. Eu sempre falo assim, ó, que a pessoa geralmente se alimenta e não se nutre, entende? Esses nutrientes que é de uma alimentação equilibrada, comida de verdade, legumes, verduras, frutas, cereais integrais, né, as proteínas de boa qualidade, né, tudo isso. E a suplementação vem para dar suporte nisso, mas como que você sabe se tu precisa disso, tá? Quando você tem algum sintoma, ou quando você faz exames e vê que tu tá deficiente de vitamina D, deficiente de vitamina A, deficiente de B12, sabe? Então, todos esses nutrientes, Tata, eles funcionam juntos. Entendi. Concomitantemente. Um depende do outro, um depende do vizinho do outro para Entendi. funcionar. E aí, para eu saber se eu estou com falta de algum deles, no caso, só fazendo um exame. Só fazendo o exame, ou pela clínica, né? Quando a pessoa chega na clínica, para mim, cansaço excessivo, tal, mas para a gente se certificar disso, tu precisa fazer exame. Aí faz um exame de sangue, um hemograma, aparece lá a imunidade extremamente baixa, aparece a B12 extremamente deficitária, vitamina D lá nos pés, E isso aí? tudo acaba... Aí tu vai questionar os hábitos alimentares dessa pessoa, sabe? É muito... Não ajuda. Não, por isso que entra essa linha ortomolecular para dar suporte,
para dar energia, para dar vida para as pessoas. Entendi. Eu sou muito fã disso, porque pratico em mim uma vida inteira e sempre me fez muito bem. Por isso que tem essa pele maravilhosa, por isso que é magrinha desse jeito. Adorei. Mas a gente tá brincando aqui, mas realmente, quando a gente lê, que a medicina ortomolecular vem para isso. E uma outra coisa que eu li que eu achei interessante, diz que os radicais livres, eles inflamam o organismo, né? O que é essa inflamação e o que ela resulta? Isso, a inflamação realmente é assim, ó. São elementos que são formados, como se fosse assim, ó, chamados interleucinas inflamatórias. Isso aí é de um grau de obesidade que pode surgir. É de um intestino desequilibrado, tá? Porque tudo começa ali no intestino, isso eu sempre falo para todos os pacientes. Depois do teu intestino desequilibrado, vai para o teu fígado, que altera todo o processo, né, de metabolismo do teu fígado. Quando o teu fígado está saturado de ter bomba nele, vai para o coração. Isso então, tudo são doenças que vêm. Isso, a inflamação que a gente fala são os elementos que são formados por causa de um desequilíbrio nutricional. Né? Entendi. Então, lá se formam os elementos inflamatórios que a gente chama interleucinas, aí tem diversas, né? Mas a gente tem que saber que tem elementos que inflamam e que fazem mal. E que fazem a gente adoecer. Provocam câncer, provocam esteatose hepática. É isso que eu ia te perguntar, quais são as doenças então recorrentes? Isso. Por exemplo, um grau de obesidade é muito sério, né? Ieda, como é que a gente faz essa dieta ortomolecular, então? Não seria exatamente uma dieta. Não é uma dieta. Não. O ortomolecular é. Quando tu fala de suplementos, todo mundo imagina aqueles potes de whey, né? Sim. Quem não tem noção. Suplementação são micronutrientes, macronutrientes que você consegue manipular, que você consegue comprar até pronto, né? Depende, a gente indica tudo isso para você suprir, num processo de perda de peso, né? Para você se ajudar, se você precisa emagrecer, se você precisa tratar algum problema de saúde, também tem os elementos indicados para isso, né? Que são os nutrientes que você encontra na alimentação, mas a opção é essa linha ortomolecular que tu consegue fazendo em forma de manipulação, né? Em farmácias especializadas, dessa forma. Que legal. Ieda, adorei tua participação, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Espero revê-la outras vezes aqui no Ver Mais. Com certeza. Obrigada.